aí, pessoal do 8º ano, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui nas nossas aulas de geografia, iniciando, né, nas primeiras temáticas aí desse nosso conjunto de aulas. Bom, gente, eu sou o professor Jefferson, sou um dos professores de geografia que está aqui no 8º ano com vocês. E nós vamos começar essa aula 2, né, verificando aí informações relacionadas à migração. Objeto de conhecimento é a distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais. E como vocês podem ver no detalhamento, a aula agora, 2, vai falar sobre as migrações recentes, tá, pessoal? Os motivos que fazem as pessoas migrarem, algumas situações atuais, o que são refugiados e várias outras informações, beleza? Então, o tema migração é o que vai ser abordado nesse momento. A gente vai entender mais algumas informações sobre esse processo de mudança das pessoas de um lugar para o outro. Vamos iniciar nossa aula. Pessoal, ao longo de toda a história da humanidade, houve essa mudança das pessoas que vão circulando de um lugar para outro, né, por diversos motivos. A história da humanidade aconteceu dessa forma, a distribuição das pessoas pelo mundo aconteceu dessa forma. Só que as mudanças das pessoas de um lugar para outro, que a gente chama de migração, né, vocês já sabem, ela não acontece assim o tempo todo de maneira tão bonitinha assim não, tá, gente? Acontecem muitas situações, mesmo ruins, muitas dificuldades, inclusive algumas mortes. Então a migração internacional, ela é um tema assim que é muito cabuloso, muito complicado de ser lidado até hoje, é isso que a gente precisa entender, né? Que situações são essas. Vamos começar então verificando nessa tela sobre as questões de migrações internacionais. Olha essa imagem aí, né? Ela mostra várias pessoas circulando dentro de um bote praticamente, indo para algum lugar. Cenas como essa ainda acontecem de maneira muito intensa hoje em dia. A migração, pessoal, ocorre quando uma pessoa sai do seu país e vai morar em outro país. Basicamente é assim que funciona, né? Quando a gente vê países muito ricos, com grandes oportunidades de emprego, as pessoas vão querer morar nesses lugares. Então as pessoas vão se aproveitar desses lugares que têm mais oportunidades e vão querer ir para lá. É por isso que tem muitos fluxos de pessoas indo de países pobres para países ricos. Vamos relembrar uma coisa importante aqui, como a gente vai ver na próxima tela, pessoal. Essas palavras são muito importantes para a gente entender esse tema. A diferença entre emigração e a diferença entre imigração. Uma letrinha muda todo o significado. Quando uma pessoa é um emigrante, significa que ela está saindo do seu país para viver em outro país. Já um imigrante, com a letra I no começo, é a pessoa que está chegando de outro país, vindo, né, de um outro país diferente. Então a pessoa saiu da Polônia, ela emigrou da Polônia. Se essa pessoa da Polônia chega ao Brasil, ela é um imigrante polonês no Brasil. Basicamente é assim que funciona, são duas palavras que são parecidas, mas têm significados o quê? Opostos, diferentes, né? Quando a gente fala sobre migração interna, já é uma outra situação, tá, pessoal? Como a gente vai ver aí nessa próxima tela, né? A gente falou aqui sobre emigração e imigração. Quando a gente fala de migração interna, é quando uma pessoa se desloca, né, de maneira voluntária dentro de um mesmo país. Uma pessoa que aqui no território brasileiro, que mora em Goiás, ela quer se mudar lá para o Ceará, né, de outro estado do território brasileiro. Isso é uma migração que ela é interna, ela é dentro do mesmo país. Então existe também esse formato que é muito importante. A gente vai já falar por quê, especificamente para essa aula, né? A gente vai já ver por que a migração interna ela é tão importante dentro de alguns países, né? A gente vai dar alguns exemplos daqui a pouco. Hoje em dia, as migrações elas acontecem de maneira muito intensa, claro, mas para você mudar de um país para outro, precisa de autorização, de visto, né? O país que está saindo tem que saber que você está saindo, tem uma série de compromissos. Mas tem gente, pessoal, que não segue essas regras, né? Quer ir de qualquer forma, precisa ir embora e pronto. É por isso que existem muitos problemas relacionados a isso, por causa da imigração ilegal. Hoje em dia, como é que está funcionando atualmente? Vamos dar uma olhada nessa próxima tela, que mostra aí cerca de 230 milhões de pessoas estão fora do seu país de origem, né? Mais ou menos 3% da população. A gente tem mais de 8 bilhões de pessoas vivendo no mundo hoje em dia, né? E aí, pessoal, quando a gente fala da imigração dos países da América Latina, né, nós aqui, né, principalmente os mexicanos, a gente observa que tem
essa característica, né? Migração de mexicanos para os Estados Unidos, por exemplo, é uma das maiores, é uma das mais intensas, né? Até observando essa imagem, a gente vê que tem um controle muito grande por parte dos Estados Unidos com relação à imigração ilegal, tá, gente? Os grandes problemas relacionados à imigração é por conta daquelas imagens que a gente viu, dessas aí que a gente está vendo, né? Quando as pessoas entram de maneira ilegal. Para ter uma ideia aí, lá no ano de 2015, né, cerca de 17% da população dos Estados Unidos já era latina. Então a gente tem aí um fluxo muito grande de pessoas. A gente já sabe, tá, gente, mais ou menos como é que funciona, mas a gente vai rever agora os principais motivos que fazem as pessoas migrarem de um lugar para outro, né? Como a gente está aí nessa próxima tela. O chamado êxodo rural, o que vai ser? Quando as pessoas saem do campo em busca de emprego nas cidades, para melhorar a sua condição de vida. Saiu do campo, saiu do interior, vai para uma cidade grande trabalhar numa fábrica, ou para estudar, ou para qualquer outro motivo. Essa saída é o chamado êxodo rural, que tem acontecido ao longo dos séculos aí na humanidade, né? Essa troca do campo pela cidade, né? Pessoas que são do interior e vão morar na cidade grande, isso aí é uma coisa bem comum, né? Questões de emprego, de educação, de qualidade de vida. Às vezes a pessoa até mora numa cidade mesmo urbana, né? Mas ela quer ir para uma outra cidade que tem ali alguma situação que ela quer viver naquela outra cidade, né? Seja um emprego diferente, estudar numa faculdade específica, ou mesmo melhorar de vida, ir para um lugar em que é ainda melhor do que o que ele já vive, né? Mas também existem esses motivos aí relacionados a conflitos internos, guerras. Aqui na realidade brasileira, pessoal, a gente não vive isso muito, né? A gente praticamente não vive isso. Mas tem outros países, principalmente na África, no Oriente Médio, na Europa, onde as pessoas estão vivendo em ambiente de guerra, pessoas morrendo ao redor delas ali, né? E isso faz com que a pessoa simplesmente vá embora, ela quer sair dali. Então isso é um motivo que faz as pessoas saírem também, né? É um fator repulsivo, como a gente sabe, né? Na próxima tela tem outros motivos aí, questão ambiental, pessoal, também faz as pessoas migrarem. Furacão, tufão, terremoto, enchente, área de seca, inclusive um dos motivos aqui no Brasil, né? Acabou obrigando as pessoas a mudar das suas regiões ou até mesmo do próprio país. Por exemplo, como a gente pode ver nessa próxima tela aí, né, a gente tem as enchentes provocadas por causa de chuva nos países asiáticos. Tem a Índia, por exemplo, o país com a maior população do mundo, como a gente já sabe, né? Ela sofre muito com a chamada chuva de monções, né? Você tem ali uma quantidade de chuvas durante um período do ano que é muito forte, e como a Índia é um país que fica pertinho do Oceano Índico, daquela parte do Oceano Índico, né? Então os ventos que vêm do oceano são muito fortes, carregam muita água, e isso acaba gerando cenas como essa aí. A água devasta tudo, prejudica muitas pessoas, prejudica a plantação e acaba gerando um problema para as pessoas que vivem naqueles lugares. Então, os desastres naturais prejudicam muitas pessoas. Alguns anos atrás, por exemplo, no Haiti, que é um país da América Central, houve um terremoto muito forte. Muitas pessoas vieram, inclusive, para o Brasil, né, e outros países, para poder sair daquela área que ficou devastada devido ao terremoto, né? Então, até hoje em dia, a gente ainda vê pessoas aí, há cerca de 10 anos atrás, né, que chegaram por aqui em território brasileiro, que vieram do Haiti, por exemplo. E existem vários outros motivos ruins, negativos, que fizeram as pessoas saírem dali do lugar de onde elas vivem. Infelizmente, essa situação acontece. Pessoal, a gente já falou sobre a questão da migração, da imigração, da emigração, da migração interna. Tudo isso é movimentação que está acontecendo, né, pessoal? E as pessoas sempre saem de um lugar para outro, né? Mas as pessoas, como a gente falou, saem ou por motivos tranquilos, né? Ah, quero viver ali porque eu quero trabalhar naquele outro lugar. Ah, gosto daquela outra realidade ali, visitei, gostei dali, então vou para aquela área ali, né? Mas tem aquela situação negativa, né? Tem gente morrendo aqui do meu lado, eu não quero viver mais aqui, estou sendo perseguido, ninguém me aceita, tal e tal. Vou embora, quero ir embora daqui, eu quero fugir. Essa é uma grande diferença que a gente precisa ver também na nossa aula, né? As diferenças entre as pessoas que estão migrando e as pessoas que são refugiadas. É isso que a gente vai ver nessa próxima tela. O termo imigrante e refugiado não são a mesma coisa. Prestem atenção, pessoal. Um refugiado é uma pessoa que é obrigada a abandonar o seu país. Ou porque ela está sendo perseguida, porque ela está sendo maltratada, ela tem uma cultura
específica ali, ou ela é de alguma minoria social, por exemplo, e que ela não é bem aceita por aquela sociedade preconceituosa, por exemplo, né? Motivos políticos também acontecem, ou mesmo catástrofes naturais, refugiados, né? A pessoa tem que sair de lá. Não é que ela quer, ela tem que sair de lá para poder sobreviver, né? Para poder continuar vivendo, né? Basicamente é uma busca das pessoas, não morrer, certo? Então a questão dos refugiados é exatamente para isso, sobreviver. Já os imigrantes, como a gente viu, é o que a gente tem visto aqui ao longo desses nossos estudos, né? Deixam o seu país voluntariamente. E aí, pessoal, a gente tem os deslocados internos. Olha só a diferença. Por isso que a gente falou de migração interna lá atrás, né? Quando a gente tem um deslocado interno, a gente está falando das pessoas que migram dentro do mesmo país, só que não é assim de maneira bonitinha, né? Elas migram de maneira igual a dos refugiados. Está tendo algum problema ali na área onde ela está, mas ela precisa fugir dali. Quando ela tem que fugir de uma realidade de onde ela vive e ela vai para uma outra parte daquele mesmo país, ela entra nessa categoria de deslocado interno. É um deslocado, uma pessoa que teve que fugir, só que ela não saiu do país onde ela está. Nessa próxima tela, pessoal, nós temos aí algum mapa mundi, na próxima tela temos um mapa mundi que mostra aí esses refugiados ao longo do mundo. Vamos prestar atenção nas bolinhas roxas desse mapa mundi, né? Olha só, tem uma quantidade muito grande de refugiados aqui ao longo do Oriente Médio, em alguns países da Ásia. A África tem bastante exemplos de pessoas que são refugiadas, tem pessoas que até conseguem sair, né, e vir para outras partes aí do planeta, né? Mas a gente também tem as pessoas que são os deslocados, que são os pontinhos verdes aí, né? Pessoas que não saem do país de onde elas estão, mas elas têm que sair dali da cidade onde elas estão, por exemplo. Então, pessoal, a lógica entre pessoas que são deslocadas, pessoas que são refugiadas, ela funciona dessa forma, né? Ela funciona desse jeito aí com relação aos motivos que fazem as pessoas migrarem. Ou elas fogem, né, refugiados ali para outro país, ou elas fogem dentro do mesmo país, só mudam de região, né? Como é o caso dos deslocados internos. Pessoal, aqui nas nossas aulas de geografia, apesar do tema ser bem sério, a gente já quer apresentar para vocês, vocês já sabem quem ele é, né? Mas a gente já tem aqui a participação agora do nosso Curumim, nosso amigo, meu amigo aí, muitos anos já aqui, né, conosco. E hoje o Curumim, como a gente sabe, em todas as aulas praticamente, ele vai trazer novas informações, porque ele é um garoto que estuda muito, que lê muito, que entende muito esperto, né? E ele vai explicar para a gente de novo mais algumas situações sobre a questão dos imigrantes. Prestem atenção que ele vai mostrar algumas diferenças aí, não é mesmo? Estuda bem aí. Vai lá, Curumim, é contigo. Oi, professor. Oi, pessoal. É muito bom estar com todo mundo do 8º ano. Pena que nesse primeiro dia o assunto seja tão sério, né? Mesmo assim, vamos entender melhor alguns problemas sobre a imigração. Um imigrante, quando entra em um país diferente, tem que fazer um grande esforço para se adaptar a um novo lugar, onde ele vai passar a viver. Hábitos, costumes, instituições políticas, religiosas, valores sociais, língua e até o clima podem fazer com que um imigrante tenha dificuldades de viver com dignidade. Tem dois tipos de situações que fazem um imigrante decidir se mudar para outro país: por motivos materiais, ou seja, pela busca de melhores condições de vida, ou por motivos sociais e culturais, quando, por exemplo, ele está descontente com o sistema político ou quando não concorda com certas práticas culturais do seu país, mesmo sem ser perseguido por isso. Mas atenção! A gente não pode confundir os imigrantes com os refugiados, porque a vida desses últimos é bem mais difícil. Eles enfrentam desafios como perigosas fugas do seu país por causa de conflitos e guerras, perseguições políticas, religiosas e de outros tipos. Algumas das situações mais recentes e mais sérias é quando muitos migrantes pagam outras pessoas para tentar entrar ilegalmente em países da Europa, ou mesmo pagam agentes conhecidos como os coiotes para entrar nos Estados Unidos escondido, mas não recebem nenhuma garantia. As travessias que eles fazem são bem arriscadas e perigosas, feitas em péssimas condições e até com risco de morte. Para tentar entrar na Europa, por exemplo,
Muitos refugiados passam pelo mar Mediterrâneo, um mar que liga a Europa com a África e a Ásia. Em barcos sem nenhuma segurança e com uma quantidade de pessoas bem maior do que o normal. Já pensou? Você ter que fugir do local onde você mora, contra a sua própria vontade e perder todas as suas coisas? Rotina, amigos e até sua família? Pois é, infelizmente, isso é comum com as pessoas refugiadas. Eu desejo que a nossa vida seja sempre muito tranquila e que as pessoas que passam por isso sejam sempre bem aceitas em qualquer lugar que elas escolherem ficar, não é mesmo? Tchau, pessoal! É mesmo, Curumim, é isso mesmo, é muito complicado. Os exemplos que ele deu ali realmente são muito comuns ainda, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Obrigado, viu, Curumim? Até a próxima aí, hein? Lembrando que ele vai estar sempre aí com a gente. Espero que com os assuntos um pouquinho melhores, né? Vamos botar um pouco mais aí para cima. Mas, infelizmente, o nosso planeta é assim, essas coisas acontecem. Vamos dar uma olhada nesse mapa aí agora, que vai mostrar o continente da América, né? E quantos refugiados possuem, pessoas refugiadas dentro ali do continente americano. A gente observa que os Estados Unidos concentram uma quantidade aí bem grande de pessoas, o Canadá também, né? Os países da América Latina em geral sempre recebem, né, bastante refugiados, pessoas que estão presentes aí em outras áreas. Então, ao longo de praticamente todos os países do mundo, pessoal, que vivem em condições normais, acontece isso, né? Na próxima tela, pessoal, a gente vai trazer agora alguns dados, em números mesmo, da ONU, né, desse órgão da ONU, aí, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, onde eles fazem levantamentos sobre a quantidade de pessoas que estão nessa situação hoje em dia, né? A ONU é um órgão muito importante até hoje. A gente vê aí, por exemplo, que a quantidade de refugiados total no ano de 2016, né, que são os dados um pouquinho mais recentes, né, são de 65,6 milhões de pessoas que são consideradas refugiados pela ONU, pessoas que tiveram que fugir. Desses 65 milhões, 22 milhões e meio são reconhecidos, né? 40 milhões são deslocados internos, ou seja, estão fugindo, mas estão dentro do país onde elas estão, né? Já vai ver onde é isso. E 2,8 milhões, 2 milhões e 800 mil ali aguardando o reconhecimento. Geralmente quando você foge, você pede ajuda para algum consulado, pede ajuda da ONU, alguma embaixada, né, para você conseguir abrigo. E até o documento sair, né, você fica aí aguardando, fica nessa categoria aí. Tá, pessoal? Continuando, mais algumas informações aí agora, na próxima tela. Dentre os refugiados que são reconhecidos, aqueles 22 milhões que a gente viu agora há pouco ali, a gente tem alguns países que concentram uma grande quantidade de pessoas, né? É o caso da Síria, né? Cerca de 5 milhões de pessoas que são refugiados, né? Tem pessoas da Palestina, cerca de 5 milhões, o Afeganistão, o Iraque, né, que são países do Oriente Médio, o Afeganistão já é Ásia Central, mas são países daquela parte ali do mundo, onde as pessoas tiveram simplesmente que fugir de onde elas estão e ir para outros lugares, né? A gente também tem aqui dois países da África, né, o Sudão do Sul e a Somália, tem mais ou menos ali 1 milhão de pessoas que são consideradas refugiadas, né, atualmente, e que estão presentes ali nessas áreas, né, nessa situação. Continuando, pessoal, a gente tem aí mais algumas informações, né, com relação aos deslocados internos. Dentre as pessoas que tiveram que se deslocar dentro do país, né, são consideradas pessoas que passaram por algum conflito ou tiveram que sair do lugar de onde elas estão, a maior quantidade de pessoas também se concentra na Síria, né? A Síria, o Iraque, o Sudão do Sul, são países onde realmente as tensões são muito grandes. Imagina você viver numa área com esse tipo de tensão, né? Pessoal, quando as pessoas saem do país de origem, geralmente elas não vão sozinhas, né? Sempre quando você é um imigrante ilegal, né, que nós nunca sejamos, né, espero que não, mas quando um imigrante ilegal vai para o outro país, é muito comum ele se juntar a pessoas que também eram daquele país de onde ela veio, né? Venezuelanos no Brasil, poloneses em outro lugar, né? Sírios na França, né? Geralmente essas comunidades elas se juntam, eles vão procurar pessoas que têm essa característica cultural e acaba se formando essas comunidades imigrantes, como a gente vai ver nessa tela aí agora, né? Olha essa imagem, né, que mostra o bairro da Liberdade lá em São Paulo, né?
São basicamente algumas áreas que receberam muitos imigrantes de outros países e elas acabam concentrando aquelas pessoas. Em Nova York tem muita gente assim, né? Tem um bairro lá, né? O Harlem, né? Também é muito famoso. São Paulo, como a gente está vendo na imagem aí, né? E eles acabam formando essas comunidades. Na próxima tela a gente vai ver que eles têm ali características culturais típicos do país de onde eles vieram, né? O bairro da Liberdade é bem comum com essas referências aí japonesas, né? Que faz referência à própria origem dessas pessoas, né? Japoneses, descendentes de japoneses. Então algumas gerações acabaram mantendo determinadas características ali, por exemplo, de arquitetura. Então naquelas áreas ali, eu já passei por ali, né? É uma área que tem muitos restaurantes típicos, comércio com variedades ali típicas, essa ornamentação específica, né? Na cidade de São Paulo, mas com essa ornamentação específica aí. Então isso é muito comum nas áreas das cidades que concentram imigrantes de uma mesma etnia, de um mesmo país, né? Então isso acaba acontecendo. A questão da religião, né? A questão das comidas, etc. Né? É sempre muito comum. É por isso, por causa dessa presença, pessoal, de pessoas de culturas diferentes em um país onde elas não nasceram, isso acaba gerando conflitos, né? Acaba gerando a questão da xenofobia, do preconceito, né? De problemas relacionados a choques culturais, né? É sempre muito comum. É por isso que a gente sempre tem que buscar, pessoal, a questão da tolerância. Vamos dar uma olhadinha nisso, pessoal, nessa próxima tela? Quando a gente convive com pessoas diferentes, a gente tem que ter a capacidade de aceitar a diferença, de conviver com as diferenças ali, pluralidade de opiniões, diferença de crença, né? Tem que ter muita busca de tentar entender, compreender as diferenças ali do outro, né? Desde que o outro não esteja cometendo nada errado, crime, coisas que vão contra a lei, claro, óbvio, né, gente? Mas tirando isso, né? O modo de vida das pessoas é diferente de cada um. E quando a gente fala de migração, é muito comum as pessoas tratarem imigrantes assim como se fossem pessoas selvagens, né? Totalmente diferentes. Até indígena, né? Costuma ser tratado no território brasileiro como pessoas que não têm importância alguma. Um absurdo. É por isso que eu chamei aqui para esta aula o professor de vocês, um dos professores de vocês de ensino religioso, né? Para comentar, o professor Renato, né? Para comentar ali com vocês sobre a questão da intolerância aos imigrantes. Ele vai comentar sobre algumas situações relacionadas a isso e como que a gente pode melhorar essa questão da nossa relação enquanto sociedade com os imigrantes. Prestem atenção, vamos dar uma olhada no que o professor de ensino religioso tem para dizer. É preciso a gente entender, antes de qualquer coisa, que as diferenças físicas, religiosas, sociais, culturais, étnicas, não são de forma alguma uma ofensa, mas são um enriquecimento, mostra a diversidade humana. E é preciso também nós entendermos que conviver com essas diferenças nos enriquece e também enriquece aquela pessoa que é diferente de nós. Muitas vezes o imigrante, ele deixa sua terra, deixa sua cidade, deixa seu país, não porque quer, mas por um motivo de força maior, por causa de uma guerra, por causa de uma ditadura, de um regime totalitário naquele país, por causa da fome, em busca de melhores condições de vida. Com certeza, se ele pudesse, ele estaria no local onde ele nasceu, onde ele foi criado. Mas o motivo de força maior o obriga a sair de lá. Então nós precisamos mudar a nossa atitude ou precisamos adotar essa atitude de acolhimento, ajudar essa pessoa a se adaptar à nova realidade em que está vivendo, à nova cultura. A melhor prática para combater essa intolerância com estrangeiros, que nós chamamos de xenofobia, é o acolhimento, entender que nós também estamos nos enriquecendo com aquela pessoa diferente de nós, que fala diferente, que tem costumes diferentes. A tolerância e o acolhimento são as melhores posturas para que nós possamos viver em paz e em harmonia com quem vem à nossa cidade, ao nosso país, buscando melhor condição de vida.
Palavras muito bonitas aí do professor de ensino religioso de vocês, né? Obrigado, professor Renato, agradeço, né? A gente sempre tem que ter uma postura de acolhimento, né? Nós enquanto pessoas, né, sociedade, né? A gente tem que sempre ter uma postura de acolhimento, porque essa pessoa chegou até ali, ela conseguiu, né, passar por vários obstáculos, né? Os governos, né, prefeituras, presidência da república, enfim, todos isso, eles sim têm que se preocupar com a questão de controle, né, de como fazer ali os procedimentos para entrada, para registro, né? Mas nós, enquanto sociedade, só o que a gente consegue fazer é aceitar, né, colher, né, não tratar, né, de certas formas, de certos jeitos aí que as pessoas costumam fazer. Bom, pessoal, eu vou finalizar essa aula agora com vocês sugerindo alguns filmes. Eu gosto muito de cinema, né? E é lógico que para esses primeiros contatos aqui, nessas nossas aulas de geografia, eu vou sugerir alguns filmes sobre o tema relacionado ali à questão dos refugiados, viu? Tem alguns filmes que são muito legais. Nós aqui do 8º ano, a gente consegue assistir esses filmes assim, lembrando sempre que é um assunto muito difícil, né? Refugiados, não é um assunto bonitinho. Não tem como a gente ver só história bonita sobre esse assunto. Vamos começar então verificando aqui, esse primeiro filme é um documentário brasileiro muito legal, Resistência, a Jornada dos Refugiados no Carnaval do Rio, um documentário que fala sobre alguns refugiados lá do Oriente Médio, de outros lugares na África, que chegam ao Brasil e eles começam a participar do Carnaval do Rio de Janeiro, né? São imagens bem bacanas de como que eles conseguiram se integrar, né, à realidade brasileira, né? Tem até um aspecto mais positivo, mas a história dessas pessoas não é fácil. Esse filme aqui, pessoal, Neste Mundo, é um filme inglês, né, do Michael Winterbottom, né? É um filme inglês muito legal de 2002. Ele é filmado, parece um documentário, mas na verdade ele conta a história lá de um adolescente do Afeganistão, que ele faz todo um percurso, né, por vários países até, né, chegar lá em Londres, no Reino Unido, né? Então conta esse percurso, a coisa do tráfico, né, todo o problema, morte, todo o problema que ele vai passando por ali. É um filme de ficção, mas é filmado de um jeito muito interessante que parece real, né? Um filme mais bonitinho sobre esse tema, só para não dizer que o professor Jefferson não trouxe coisa assim pesada pra gente, é o filme Encanto, é um filme muito bom, né, da Disney, inclusive, que trata, pessoal, uma comunidade de refugiados aqui da América Latina, né? Passaram por uma situação ali de terem que sair do lugar de onde eles estiveram e formar uma comunidade em um novo lugar. E aí a história é uma história da Disney, todos eles têm poderes, cada um tem um poder específico. É uma história que mostra o poder da comunidade, né, do quanto que pessoas precisam se manter juntas ali, né, e tudo mais, para continuarem juntas. Esses outros dois filmes que estão aparecendo aqui, pessoal, são os meus favoritaços e eu recomendo assim completamente sobre esse tema. O filme Eu, Capitão, né, é um filme italiano, muito recente, né? Essa aula está sendo transmitida em 2024, é um filme de 2023, foi indicado até a Oscar, né? Muito bom mesmo, mostra aí a história do menino ali, né? Querendo ir para a Europa, então ele passa por uma série de problemas, ele vai preso, ele tem que trabalhar, ele tem que correr atrás ali dessa busca, ele chega até ser capitão de um navio para poder chegar lá na Itália, né? Então é uma história assim muito pesada, na visão de um adolescente, né? Então tem todo esse problema relacionado a isso. A gente tem que assistir esse filme pensando nisso, que a história de uma pessoa que é refugiada, ela não vai ser bonita, né? Ela não vai ser isso, né? E o melhor filme dessa lista para mim aqui é o Cafarnaum, né? Um filme aí libanês que ele é excelente, mostra uma história assim de muita tristeza. O protagonista, que é uma criança, né, de 12, ele é muito bom, assim, a gente sofre junto com ele. Uma família que é refugiada, né, teve que vir ali, está passando por muitas dificuldades. Ele vai embora, vai tentar viver a vida dele, vai tentar passar por várias situações para tentar se manter vivo. É isso que os refugiados querem, se manterem vivos. As pessoas precisam se manterem ali, por isso que elas fogem, por isso que elas vão para um lugar onde elas possam continuar simplesmente existindo, mas para continuar existindo, algumas pessoas passam por uma série de dificuldades, sem falar no preconceito, né? Cafarnaum é um filme que eu gosto muito, recomendo muito, sempre assistindo, lembrando que essas sugestões são de filmes que retratam, né, de alguma forma esse problema, né, e que é muito bom a gente assistir esses filmes com esse olhar, com essa busca, para tentar compreender
essa situação que é tão complicada de se ver. No caso do cinema, a gente consegue ver de uma maneira um pouco mais artística, mas mesmo assim é um tema que a gente sempre tem que estar olhando e entendendo como é que funciona.